O som das correntes metálicas ecoava pelo ar, misturado ao murmúrio da multidão. O mercado estava lotado, mas o calor não diminuía a tensão no ar. Mirella, de olhos fixos no chão, mal conseguia respirar. Ela sabia o que estava acontecendo, mas se recusava a aceitar. Aquela era sua vida agora, o destino imposto por mãos desconhecidas, e o silêncio ao seu redor só reforçava o peso de sua realidade. Ela podia sentir os olhares de julgamento, o sussurrar das palavras, como se sua dignidade tivesse sido arrancada ali mesmo, diante de todos. Vendo os outros prisioneiros sendo levados, ela sentia o peso de ser a última. Sabia que seria sua vez logo, mas algo dentro de si ainda resistia. Mesmo quando a venda chegou, mesmo quando a voz do mercador a apresentou como mais uma mercadoria, uma alma comprada, ela não se dobrou. O homem à sua frente não era como os outros. Seus olhos estavam como o mar, profundos, gelados, e em constante movimento. Ele observou Mirella com um olhar de insensatez calculada. O capitão Vicenzo era um homem endurecido pelas batalhas do mar, pela guerra e pela vida cruel que se impunha sobre ele. Acostumado a combater com piratas do mar, ele era conhecido por ser um homem cruel com todos que ousavam a desafiá-lo. Ela é sua, o mercador disse, entregando-lhe um pedaço de papel rasgado que servia de contrato. Vicenzo pegou, sem olhar diretamente para Mirella. A mão dele, marcada por cicatrizes e experiência, tocou levemente seu ombro, como se ela fosse um objeto. A frieza do gesto a incomodou mais do que qualquer palavra. Mirella entrou no navio e ergueu os olhos, encontrando a intensidade de seu olhar direto. Ele disse a ela: "Carne fresca, é assim que gosto." Uma donzela que nunca foi tocada antes. Mirella deu um passo para trás. O movimento foi rápido, deixando Vicenzo em alerta. O silêncio entre eles era denso, uma cortina de ar carregada de tensão. Vicenzo, por um breve momento, pareceu hesitar, como se a resistência dela fosse algo inesperado, algo desconhecido por ele. Ele observou-a mais atentamente, com o seu olhar enfurecido. O que pensava aquela mulher? "Você vai se acostumar", disse ele de forma autoritária, sua voz tão fria quanto o oceano. "Não se engane, não sou um homem que aceita resistência. E não se esqueça que você é a minha serva e está aqui para o meu deleite, para satisfazer os meus desejos na hora que eu desejar." Mirella não respondeu. As palavras ficaram presas na garganta. No fundo, ela sabia que o que ele dizia era verdade, afinal de contas, ela foi vendida por sua família em um leilão de donzelas para que as dívidas da sua família fossem quitadas. Mas ela se recusava a se curvar. Isso era mais do que uma simples luta pela liberdade. Era um grito interno, algo profundo, que a impelia a se manter firme, não importando a força do vento ou a ferocidade do mar. Vicenzo, ao seu lado, parecia não se importar com sua resistência. Ele já era acostumado a lidar com a rebeldia de pessoas como Mirella. Tomado pela autoridade, ele a fez seguir em direção às partes internas do navio. Mirella estava com as mãos amarradas, como se fosse um animal selvagem. O chão de madeira rangia sob seus pés, como se até o próprio navio soubesse que havia algo diferente sobre ela. E enquanto ela caminhava pelo navio, sentia os olhos das outras pessoas, julgando. E os comentários que diziam: "Essa veio da feira das donzelas, foi rejeitada pela família. A família usou a pureza dela para pagar dívidas." Algumas mulheres riam da situação, não tinham compaixão do estado de Mirella. O navio balançava suavemente nas águas turbulentas, mas a calmaria que Vicenzo havia procurado se instalava apenas sobre a superfície. Abaixo do convés, o calor era opressor, e o cheiro da madeira envelhecida misturado com o sal do mar se entranhava nas roupas de Mirella. Ela se sentia aprisionada. Vicenzo a vigiava constantemente, e ela não poderia dar espaço para fraquezas. Cada passo, cada movimento seu parecia ser observado por ele. Quando ele a chamou pela primeira vez, sua voz grave cortou o ar com autoridade. Mirella não respondeu de imediato, forçando-o a repetir. Mas ela sabia o que ele queria. Ele não queria apenas uma resposta. Ele queria submissão. Ele novamente gritou: "Mirella, vem agora, eu estou mandando."
Mirella novamente não respondeu. Quando ele parou de gritar, Mirella foi até o local onde ele estava. Ele estava em pé, em sua cabine, observando o mar pela janela, a luz fraca da vela iluminando os contornos duros de seu rosto. Vincenzo não se virou, mas sua voz fez a tensão no ar aumentar. Venha aqui. Mirella deu um passo à frente, cheia de desconfiança. O que ele queria com ela dentro da sua cabine? Vincenzo se virou lentamente, os olhos fixos nela, e em um movimento rápido, ele a agarrou pelo braço. O toque não era gentil. Sua força era implacável. Ele a puxou para mais perto, a proximidade deles quase sufocante. Você acha que pode desafiar minha autoridade sem consequências? Ele rosnou, os dentes visíveis. Ela não falou nada, apenas o encarou, desafiando-o com um olhar. Mas por dentro ela se sentia como uma criança que está em perigo e cheia de medos. Ele a empurrou contra a parede de madeira com brutalidade. O impacto foi forte o suficiente para fazer seus ossos se sacudirem. Mirella sentiu uma onda de dor, mas permaneceu em silêncio, sem deixar que ele visse seu sofrimento. Ele, por sua vez, não estava mais preocupado com ela. Seu olhar era impiedoso, como um predador. Você não me desafia, quem você acha que é? Você é a minha serva, você não é nada, Mirella, você acha que pode me desafiar? Quando eu te chamar, você vem em prontidão, não me deixe esperando, eu não gosto de esperar, odeio esperar. Ele a observava com uma intensidade desconcertante, como se tentasse se controlar, mas não conseguisse. Mirella, ele murmurou, mais suave, mas ainda perigoso. Você vai se render à minha presença. Vai entender quem é o dono aqui. Mas ela não cedeu, sua expressão era firme, apesar do medo que ameaçava tomar conta dela. Ele olhou para ela por um instante, e em seguida a empurrou de volta para o centro da cabine. Vincenzo deu um passo à frente, sua sombra projetada sobre ela, intimidante, como uma tempestade prestes a desabar. Eu não sou um homem que tem paciência para resistência inútil. Mirella, tire as suas vestes agora. Mirella levantou a cabeça. Não sou sua escrava. Você não me possui. Aquelas palavras pareciam queimar na garganta dele, uma raiva sem direção. Em um movimento, ele a puxou para mais perto, suas mãos apertando seus braços, com uma força que fez seu corpo tremer. A proximidade de seu rosto com o dela foi tão intensa que Mirella quase sentiu o calor de sua respiração. Ele rasgou a blusa de Mirella com as mãos e disse a ela: Você é minha, e consumarei isso agora. Você é minha propriedade agora. E logo entenderá isso. Não apenas em palavras. Ela mordeu o lábio, resistindo ao desejo de gritar, de lutar. Mirella, de forma desesperada, começou a chorar, ela chorava sem parar. Vincenzo soltou o seu braço e... O silêncio entre eles se fez denso e carregado, como uma lâmina afiada prestes a cortar. Mirella manteve os olhos fixos nos dele, desta vez olhava para ele como se fosse uma gazela assustada, alguém que precisa-se de proteção. Ele se afastou dela, a expressão ainda cheia de uma raiva mal contida, mas algo em seus olhos agora estava diferente. Havia uma espécie de curiosidade ali, algo que ele ainda não compreendia, mas que despertava algo dentro dele. Não me force a ser mais cruel, Mirella. Eu sei o que você é capaz de suportar. Da próxima vez que eu te chamar, não ignore o meu chamado. Ela baixou a cabeça e não disse mais nenhuma palavra. Vincenzo se virou e caminhou até a janela, observando as ondas lá fora, como se tentasse afastar a turbulência de seus próprios sentimentos. Mirella ficou ali, sentindo as cicatrizes daquele momento e como aquilo marcava sua alma. Nada seria mais difícil que aquilo. Mas, por alguma razão, ela sabia que essa batalha ainda estava apenas começando. O vento forte cortava o convés do navio, mas Vincenzo se mantinha firme, navegando como um marinheiro experiente. No horizonte parecia que uma tempestade estava chegando. Mirella saiu da sua cabine e subiu até o convés. Lá estava Vincenzo, um homem imponente, forte, parecia mais uma rocha. Ele não sorria, falava apenas o necessário com os seus marinheiros.
Mirella se aproximou dele e não disse nenhuma palavra, apenas o olhava como se quisesse entender ao certo quem era aquele homem. Ao ver a presença de Mirella, Vincenzo disse: "O que você faz aqui? Eu não quero que você fique no meio dos meus marinheiros, esteja sempre às minhas vistas, entendeu?" Naquele momento Mirella pensou: ele está se preocupando comigo? Mirella, por sua vez, começava a perceber a complexidade que havia naquele homem. Durante os dias seguintes, ele não era apenas o capitão que controlava a tripulação e comandava o navio. Ele também era alguém marcado pelo peso da responsabilidade e pela solidão do mar. O que ela inicialmente via como uma figura implacável e fria agora começava a se mostrar em sombras mais sutis. Quando ele a chamou mais uma vez, a sua voz não era tão cortante como antes. Era, talvez, uma tentativa de suavizar o comando, ou algo mais. Mirella hesitou, mas se levantou da cama e caminhou até a porta do quarto dele. Algo em seu peito apertou enquanto ela cruzava o corredor. Ela sabia que este encontro seria diferente, mas não sabia como ou porquê. Ao entrar na cabine, o silêncio entre eles parecia mais denso, como se houvesse uma nova camada de tensão no ar. Vincenzo estava parado perto da mesa, os dedos tocando as cartas espalhadas, mas seus olhos estavam fixos nela. Mirella não sabia o que ele queria, mas sabia que seria mais difícil negar sua presença agora. "Eu preciso de sua ajuda", ele disse finalmente, a voz mais suave, mas ainda carregada de uma intensidade difícil de decifrar. Mirella não se moveu. Estava acostumada a ser tratada com desprezo, a ser tratada como uma mercadoria. Mas havia algo na maneira como ele falou, algo que a fez questionar seus próprios sentimentos. Por mais que tentasse manter sua postura firme, ela sentia que algo ali estava diferente. "Ajuda?", ela perguntou, os olhos escuros fixos nele. "O que quer que eu faça? Você quer minha obediência?" Vincenzo a observou com uma mistura de raiva e algo mais. Talvez fosse frustração. Ele sabia que ela não cederia tão facilmente, mas aquilo, de alguma maneira, o atraía. Ele queria que ela fosse mais do que apenas uma mulher submissa. Queria que ela fosse uma força, algo que ele não pudesse dominar com facilidade, pois despertava nele uma curiosidade sobre ela. Ele sentia o desejo por ela aumentar. "Não. Quero que você entenda algo", ele respondeu, a voz mais baixa, quase como se estivesse se abrindo de uma forma que não costumava fazer. "Eu não sou um homem que busca agradar a todos. E eu nunca pensei que fosse me importar com alguém, muito menos com você." Mirella sentiu uma onda de confusão. "Mas você me importa, não é?", ela perguntou, sem pensar. A voz saiu mais suave do que ela desejava, mas não havia como voltar atrás. Vincenzo a encarou, os olhos fixos nos dela. Pela primeira vez desde que a comprara, algo em seu olhar parecia mais aberto. Ele não a respondeu de imediato, mas se aproximou dela com um passo firme. A distância entre eles diminuiu, e a tensão que os envolvia era palpável. "Eu nunca soube como lidar com isso, com alguém como você", disse ele, sua voz grave e carregada de algo que Mirella não sabia como interpretar. "Mas, de alguma forma, não consigo afastar essa sensação de que você está me desafiando de uma maneira que eu não consigo ignorar." "Eu não quero ser sua submissa, Vincenzo", ela disse, com uma coragem renovada. "Não sou uma mulher que se rende. Não a você, nem a ninguém." Ele sorriu de forma amarga, um sorriso que parecia tanto de desprezo quanto de algo que poderia ser confundido com admiração. "Então você é uma mulher determinada, daqueles que não se submetem às vontades dos seus maridos. Você sabia que uma mulher como você desperta os meus desejos? Você é valente e forte." Enquanto falava essas palavras, ele foi caminhando até Mirella e pegou uma mecha dos seus cabelos e começou a cheirar. Em um momento de delírio, Vincenzo parecia ser um outro homem. Ele disse a Mirella: "Como seus cabelos são cheirosos, donzela minha, o seu corpo é delicado e com curvas que me leva à loucura. Eu quero te tocar em cada parte do seu corpo, sentir as minhas mãos nos seus melões durinhos e cheios do frescor da juventude. Mirella, você desperta em mim grandes desejos." Mirella ficou ali, ainda em silêncio e sem acreditar que ouvia aquelas palavras vindas daquele homem bruto e inacessível. Ela ficou imóvel,
preparada para o que poderia acontecer a qualquer momento. Ao voltar a si, Vincenzo olhou para Mirella e pediu que ela se retirasse da sua cabine. No outro dia, as ondas batiam contra o casco do navio com força, mas dentro da cabine de Vincenzo, o ar parecia tenso, carregado de uma energia que ameaçava explodir a qualquer momento. Um marinheiro correndo chegou até a cabine de Vincenzo e disse: "Senhor, o senhor precisa subir imediatamente." Ao ouvir toda aquela agitação, ela se levantou da cama, sem ser chamada, e caminhou até ele. Cada passo era firme, e sua respiração estava pesada, como se ela carregasse o peso de uma batalha prestes a começar. Vincenzo estava sentado à mesa, com os braços cruzados, observando-a sem expressão. Ele sabia que ela estava se aproximando com um propósito, mas não se moveu. Ela queria chamar sua atenção? Ele daria atenção. Ela perguntou a ele o que estava acontecendo, e que queria ajudar também. Ele respondeu que não, que ela deveria ficar no seu quarto pois aquela missão era para homens e não para ela. "Eu não sou uma boneca de luxo para que você me faça de sua propriedade", Vincenzo disse Mirella, a voz carregada de desdém. "Você não vai me subjugar. Eu não sou como as outras mulheres que você pode comandar." Mirella, com os olhos fixos em Vincenzo, não conseguia mais disfarçar o furor que crescia dentro dela. A arrogância dele, sua ideia de que poderia moldá-la como quisesse, já não a atingia da mesma forma. "Você acha que pode me dizer o que eu devo fazer, Mirella?", disse ele, a voz tensa, mas controlada. "Você está em meu navio, sob meu comando. Isso é mais do que uma simples questão de palavras." Mirella se aproximou mais, seu corpo vibrando com a energia da revolta que o desejo de liberdade provocava. Ela estava farta da sensação de aprisionamento. Ele podia ser um capitão do mar, mas ela tinha o próprio espírito, algo que ele não poderia controlar. "Você pode me prender aqui, mas saiba que eu posso ajudar sim, não sou uma mulher frágil." Vincenzo, sem muito tempo a perder, saiu da sua cabine deixando Mirella sozinha lá. Ao chegar do convés do navio, uma tempestade parecia que iria virar o navio. Os homens já exaustos não sabiam o que fazer. A chuva que caía enchia o navio de água o fazendo balançar de um lado para o outro. Quando Vincenzo olhou para a frente, lá estava Mirella. Como um bom marinheiro, pendurada nas cordas do navio e arrumando o que havia saído do lugar. Ao ver aquela cena, Vincenzo foi até o seu encontro e disse a ela: "Você quer continuar com essa atitude rebelde, Mirella?", ele perguntou, o tom mais grave agora. "Não é apenas o seu corpo que está em jogo aqui. É sua sobrevivência." Ela não recuou. Pelo contrário, deu um passo à frente. "Eu não tenho medo, Vincenzo. Não sou sua para você me controlar." Quando a tempestade já estava mais calma, Mirella desceu para o seu quarto e Vincenzo foi atrás dela. Ao entrar no quarto de Mirella, ela estava com as roupas toda molhada e Vincenzo disse a ela: "Por que você fez isso? Você correu um grande risco." "Você quer resistir, Mirella?", Vincenzo perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. "Você realmente acha que pode me desafiar sem sofrer as consequências?" Ela não respondeu imediatamente. Ela sabia o que ele queria que ela dissesse. Queria que ela se curvasse, que ela se rendesse. Mas ela não cederia. O orgulho queimava em suas veias, mais forte do que qualquer medo que tentasse se infiltrar. Vincenzo se aproximou dela e de uma forma inesperada passou a mão nos seus cabelos molhados. Vincenzo também estava todo molhado e Mirella começou a notar que ele era um homem muito forte e jovem ainda. Mirella se levantou e ficou frente a frente com Vincenzo. O navio balançava muito, o que fez com que Vincenzo e Mirella caíssem deitados na cama. Vincenzo caiu por cima de Mirella, e com os seus corpos colados ele não resistiu. Ele deu um beijo em Mirella que logo correspondeu. Vincenzo e Mirella, envolvidos no fogo da paixão, deixavam ali as desavenças para trás. Eles queriam um ao outro, eles desejavam um ao outro. Lá fora estava frio e chovia muito, mas lá dentro, na cabine de Mirella, eles eram consumidos pelo fogo da paixão. Eles se amaram intensamente e Vincenzo se mostrava um homem doce, carinhoso. Ele dizia no ouvido de Mirella o quanto ele a desejava e para ele ela era como uma flor do campo,
coberta por espinhos, mas que ao tirar os espinhos revelava-se a beleza daquela flor escondida. Eles se amaram por mais de uma vez. Mirella sussurrava nos ouvidos de Vincenzo que ele era o marinheiro bruto mais doce que ela já havia conhecido e que ele a faz mulher, e por conta disso ela era todinha dele. Você é teimosa, Mirella, ele disse, respirando fundo para acalmar a tensão da paixão que os envolvia. Ele mal conseguia falar, apenas sussurrava. Ao cair a noite, cada um em sua cabine relembrava aquele momento de amor que eles viveram em meio aos caos que caiam lá fora. Mirella parecia não acreditar que Vincenzo poderia ser um homem gentil, e Vincenzo não se esquecia do corpo de Mirella, como ela era bonita e cheirosa. Finalmente ele sentiu os melões que ele admirava em suas mãos. Mas não era apenas o corpo dela que chamava a sua atenção. Mirella era uma mulher diferente, uma mulher forte que não cedia aos desejos e ordens dele. A noite envolvia o navio com seu manto escuro, e as estrelas no céu refletiam o brilho de um futuro incerto. Mirella caminhava silenciosamente pelo convés, seu corpo imerso em uma mistura de emoções conflitantes. As lembranças de tudo o que havia ocorrido com Vincenzo estavam fixas em sua mente. Mirella se pegou pensando em Vincenzo por vários momentos e chegou a se questionar se Vincenzo poderia nutrir algum sentimento por ela ou se apenas a via como uma mulher que poderia satisfazer os seus desejos masculinos. Vincenzo, por sua vez, permanecia na ponta do navio, os olhos fixos no horizonte, onde o mar e o céu se encontravam, parecendo uma linha invisível que separava os mundos dele e de Mirella. Ele sabia que algo estava acontecendo entre eles, mas não conseguia entender completamente o que era. Ao longo dos dias, ele havia se visto atraído por ela de uma maneira que ele não esperava. Foi Mirella quem se aproximou primeiro, interrompendo o silêncio que pairava entre eles. Ela não hesitou e chamou por ele. Vincenzo, ela disse com uma suavidade que ele não estava acostumado a ouvir. Ela se aproximou dele, olhando para ele com intensidade. Ela não conseguia completar a frase. Vincenzo virou-se para ela, um olhar pensativo tomando conta de seu rosto. Ele começou o diálogo dizendo: Mirella, eu quero te pedir desculpas pela forma bruta que lhe tratei nos nossos primeiros encontros. Eu sempre fui um homem solitário, nunca soube o que era o amor. Ao ver você, imaginei que poderia descontar a minha ira em você, que você seria igual a outras mulheres que eu apenas usava para minha satisfação e depois jogava fora. Mas você me mostrou que nem todas as mulheres são iguais. Você me desafia, desperta em mim um sentimento forte e a vontade de estar sempre perto de você. Ela sentiu a sinceridade nas palavras dele, e isso a fez vacilar por um momento. Não era mais um jogo de poder, onde ela tentava se defender e ele buscava dominá-la. Mirella deu um passo à frente, mais perto dele, e, pela primeira vez, não sentiu medo. Seu coração batia forte, mas não era o medo da escravidão ou da opressão. Era o medo da entrega, do reconhecimento de que ela não estava mais apenas resistindo a ele, mas começando a entender o homem que ele era. Ela disse: Eu te perdoo, Vincenzo, pois você também despertou em mim um sentimento que eu nunca tive por ninguém. Você foi um homem gentil comigo e entreguei a você a minha pureza. Você é o meu homem e eu sou a sua mulher. Eu quero passear no seu corpo todas as noites por várias vezes enquanto os ponteiros do relógio estiverem rodando. O seu corpo é forte e amo tocar nos seus músculos e deslizar as minhas mãos até sentir a força do seu amor latejando por mim. Vincenzo observou, os olhos iluminados por uma paixão crescente. Ele não sabia o que responder de imediato, mas sabia que havia algo mais profundo entre eles. Algo que ia além do que qualquer um deles havia imaginado. Vincenzo, novamente tomando pelo fogo da paixão, puxou Mirella em seus braços fortes e ali novamente eles se amaram. Eles se amaram à brisa do mar, à luz das estrelas e da lua, ao cheiro do sal. Nós dois precisamos entender o que está acontecendo entre nós, Vincenzo, disse ela, com uma calma que parecia que nunca antes houve o caos. Mas, antes de qualquer coisa, precisamos parar de lutar e nos entregarmos. Foi esse momento de entendimento que, finalmente, os uniu de maneira inesperada. Não havia mais luta, não havia mais resistência. Os dois estavam se entregando a algo maior do que qualquer disputa de poder, mais forte do que qualquer animosidade. Era um entendimento silencioso de que,
Para que houvesse algo real entre eles, era preciso deixar de lado os papéis que haviam interpretado até ali. Vincenzo passou a ser o homem mais feliz daquele navio. Ele tratava Mirella como se fosse a rainha do mar. Parava em portos para comprar presente para ela e apresentar a todos como a sua mulher. Mirella se sentia amada e compreendida. Eles viviam dias felizes ao ponto de ficarem o dia todo dentro do quarto se amando. A fome deles era insaciável, os gemidos de Mirella e Vincenzo era como uma música no eco do oceano e eles dançavam com os seus corpos envolvidos um com outros nos lençóis brancos e macios daquela cabine do navio. Apaixonados do Tubeflix me conta o que achou dessa história. E você, se estivesse no lugar de Mirella, se renderia ao amor igual ela se rendeu? Me conta nos comentários e não se esqueça de me dizer de qual cidade você assiste. Beijos e até o próximo romance.